Bem-vindos ao podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Aqui discutimos através de dados e histórias reais os melhores caminhos para implantar e escalar a cultura DevOps e colher resultados relevantes como maior throughput, ou seja, vazão, segurança e experiências para os seus clientes. Se você gostou do conteúdo, não deixe de compartilhá-lo. E aí, galera? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cultura DevOps. E hoje a gente vai ter uma ideia aqui de um dos nossos ouvintes. Ele mandou para a gente, falou assim, poxa, que legal o podcast. Vocês podiam falar um tema diferente, vocês podiam debater alguns dos livros aí de DevOps que vocês tanto falam. E aí, nas nossas reuniões de levantamento de ideias, o que a gente podia falar, saiu uma grande ideia aqui de falar um pouquinho mais sobre o livro Accelerate, que a gente vai conversar um pouquinho mais. E hoje temos um convidado que conhece bem esse livro e a gente vai abordar uma parte do livro. Ou seja, pode ser que novos episódios surjam para a gente falar sobre Accelerate. E até mesmo se você gosta desse livro e quiser trocar uma ideia, tente procurar a gente, manda algum recado aí, se tiver no YouTube, escreve nos comentários, se tiver, de repente, alguma plataforma de podcast, tenta nos encontrar ou falar com a gente, fala, eu gosto desse tema, gostaria de mandar alguma ideia, então vamos juntos nessa ideia de construir mais temas do podcast. Então hoje vamos falar do Accelerate e para participar desse papo aqui, quero convidar a subir ao palco, vamos dizer assim, Celso Gonçalves Júnior. Fala, Fusca. Tudo Olá, bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, depende para quem for escutar, né, Celso? Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo aí. Muito obrigado pelo convite aí, por poder compartilhar com vocês esses assuntos assim tão interessantes, né? Tão legais. Legal. Então, hoje a pauta aqui é falar um pouquinho do livro Accelerate, e para quem está vendo o Celso, daqui a pouco vai mostrar a capinha, para quem não conhece, né? Mostra aí. Pô, é um livro capa cinza, Accelerate, só tá na versão inglesa, né, Celso? Acho que não teve tradução ainda. Não que eu saiba. São 3 autores, confirma para mim, acho que é Nicole Forsgren. Nicole Forsgren, James Humble e Gene Kim. Isso aí, só nome de peso, né, no mundo DevOps. E esse livro aí, se eu não me engano, foi escrito em 2017 e fala de muita coisa legal de DevOps, e a gente vai falar hoje sobre a cultura organizacional de Vestron. É isso, né, Celso? Falei certo? Exato, tá. Bem, antes deixa eu me apresentar, né? Todo mundo conhece você, né, Fusca? É verdade, todo Celso, mundo me favor, conhece, né? Perdão. Isso. Meu nome é Celso Gonçalves Júnior, eu sou formado em 89, fiz graduação e mestrado em ciência da computação na Unicamp, então já estou aí com um pouco mais de 30 anos de mercado, né? Trabalhei durante muito tempo com o mercado financeiro, telecom, saúde, né? Fiz projetos grandes aí nesses vários mercados aí. Hoje eu estou trabalhando mais como consultor, né? Moro em Alagoas, aqui perto de Maceió. Minha mulher mora aqui. E meus interesses assim são arquitetura, né? Patterns, tal, práticas ágeis e também na área de segurança, que eu gosto bastante, tá? Então, Fusca, gosto muito de conversar sobre esses assuntos, debater esses assuntos aí, cara, e tô animadão aí pra gente compartilhar esse conteúdo aí com o pessoal que segue vocês, tá? E obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre muito bom poder trocar ideias contigo. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo. Desculpa não ter te apresentado aí. Que a gente já se conhece um pouco, né? E o tema que a gente vai abordar hoje aqui, para quem está ouvindo e está assistindo, é um tema que dificilmente é falado, né, Celso? Sobre esse lance de cultura de Vestron. E aí, até se puder já introduzir um pouco mais do tema, que é abordado no livro, capítulo 3 começa a falar sobre isso, né, na parte de medir. Eu até fiz a minha anotação aqui. Capítulo 3, medindo e mudando a cultura. Eu começo a falar sobre isso. Sim. Eu ouvi falar de Vestron pela primeira vez, graças a esse livro, né, o Accelerate. Você falou aí nomes de peso, né? A Nicole Forsgren, o Humble e o Kim,
eles são responsáveis pelo State of DevOps Report, né, que é uma publicação aí, referência, né, nessa área. Então, assim, se tem alguém que tem propriedade para falar sobre esse assunto, são esses caras, tá? E o que é a cultura de Vestron, né? O que isso significa? Isso é uma classificação que foi feita por um sociólogo americano chamado Ron Vestron. Ele publicou isso na década de 80, tá? Ele fez estudos em várias indústrias, né? Manufatura, defesa, sistemas de saúde, etc. E ele estava muito interessado em conhecer a cultura organizacional, em classificar a cultura organizacional e tentar entender por que certas coisas acontecem em função da cultura, tá? E ele criou um modelo que a gente normalmente chama por modelo, né, ou teoria da cultura de Vestron, que ele chegou basicamente em 3 tipos principais de cultura, tá? A cultura patológica, que é uma cultura baseada em poder, orientada a poder, tá? É uma cultura assim onde comando e controle são coisas muito fortes. O ambiente normalmente é um ambiente hostil, né? As pessoas estão muito preocupadas em sobreviver, né? Tem muito lance do medo ali, né? Isso, exato, tá? Cultura patológica eu acho um nome muito forte, né? Mas o termo é do Vestron, ele criou a teoria, ele dá o nome que ele quiser, tá? Mas eu acho que a gente pode usar um sinônimo que seria uma cultura tóxica, tá? Ou seja, um ambiente tóxico, um ambiente ameaçador. Então, esse é um tipo de cultura. O segundo tipo preponderante, né, de cultura que o Vestron identificou é a cultura burocrática, tá? São aquelas empresas muito orientadas a regras, muito orientadas a processos, tudo é muito quadradinho, né, muito bem definido, por onde a informação passa, e assim por diante, tá? Então, essa cultura, ela privilegia a aderência ao processo, a aderência às regras, né? E não tem ali muito espaço para coisas novas, tá? Um negócio mais engessado, tá? E, por último, ele também identificou um tipo de cultura que ele chamou de cultura generativa, né? Que é uma cultura orientada à performance, orientada a crescimento. Na cultura generativa, o foco é a missão da empresa. O que ela faz, qual que é o valor que ela entrega aos clientes, assim por diante. E aí toda a organização, os cargos, os processos, as ferramentas de comunicação são modeladas para atender essa missão. Tá? E se o mercado muda, e se as regras mudam, etc., a cultura se adapta, a empresa se adapta a isso porque ela tem essa habilidade, né? E ela não está engessada num processo específico ou numa coisa específica aí. Tá? Ela vai bem orientada à performance, né? Ela vai isso, é o último objetivo, digamos assim, dela, né? De uma certa forma, toda empresa é orientada, busca performance, etc. Mas na cultura generativa, isso é o ponto central da cultura, né? E aí a relação não é baseada nem em poder nem em regras. A relação ela é baseada naquilo que é melhor para a empresa, no que é melhor para os clientes, no que é melhor para os colaboradores, no que é melhor para todo mundo. Excelente. Acho interessante também na cultura burocrática ali, são aqueles lugares onde são muito by the books, né? A gente vai ter aquele processo, se a gente trouxer para algumas metodologias ágeis, eu coloco o framework A, e é assim, não, mas espera aí, não dá para adaptar, não, é muita burocracia, e quanto mais burocracia, é difícil ter mudanças, né? Sim, numa cultura burocrática, isso oferece uma certa segurança, né? De que nós temos um processo, e de que se o processo for seguido, no final tudo vai dar certo, tá? Não que não seja importante ter processo, mas eles não podem ser o ponto central da cultura, tá? Porque senão as pessoas vão viver para o processo, né? Para alimentar o processo, para manter o processo. E o processo não vai servir as pessoas, né? Então é preciso uma abordagem, digamos assim, equilibrada com essas coisas, né? Ao longo aqui da conversa, né, a gente pode expor mais exemplos disso, né? O que significa, qual é o impacto de ter uma cultura A ou uma cultura B, né? O que isso significa para as pessoas, né? E de que forma isso impacta nos resultados da empresa, nos resultados da organização. E aí eu vou puxar já um segundo tópico aí que a gente
Assim, estamos falando de cultura, mas peraí, o que isso tem a ver com DevOps? Por que será que a galera, os autores ali desse estudo, porque o Accelerate, ele é um estudo, ele não é simplesmente um livro, que uma teoria, não, é comprovado, baseado numa série de pesquisas, igual o Celso falou do State of DevOps, que, e se eu falar alguma besteira aí, Celso, pode corrigir aí, essa questão toda de foi matematicamente é comprovado que se você investe em DevOps, a sua empresa vai aumentar a performance. E aí, puxa, como é que isso tudo tem a ver, e tipo, cultura de Vestron com DevOps? E aí? O que você pode compartilhar com a gente? Tá. Uma coisa interessante, Fusca, que acontece na computação, tá? A computação é uma coisa muito bonita, dela é que é uma ciência muito aberta, né? É um corpo de conhecimento, assim, bastante amplo, tá? Então, por exemplo, você pega na parte de linguagem de programação, teve uma contribuição importante de um linguista, um cara de ciências humanas, chamado Noam Chomsky. Ele que ofereceu uma teoria lá na linguística, né, no trabalho dele, na pesquisa dele, que o pessoal na computação achou interessante, tá? Você tem também a parte de design patterns, veio de um cara chamado Christopher Alexander, que ele era um arquiteto, ele projetava prédio, ele projetava hospital, universidade, né, prédio de apartamentos. Então, os designs, os patterns, né, facade, factory, bridge, decorator, foi esse cara que criou. Ele não era desenvolvedor, ele era um arquiteto. Então, a computação ela tem essa coisa bacana de se aproveitar de várias teorias, aí, de trazer coisas de outros lugares, né, e incorporar, né, dentro dela. A cultura de Vestron, ela é interessante, Fusca, porque, a meu ver, ela oferece uma liga, ela dá uma liga, ela cola, ela ajuda a colar, a costurar vários aspectos que estão presentes num ambiente ou nas práticas de DevOps, que se não fosse esse gancho, as coisas ficariam assim, meio soltas, assim. Existe um monte de ideias bacanas e você coloca um monte de ferramentas juntas, né? Ok, mas assim, o que está... Qual a base disso? O que sustenta, né, essas ideias? Como é que você constrói essas coisas? Então, a cultura de Vestron, ela ajuda a amarrar essas pontas aí, tá? Aí você me diz assim, o que a cultura tem a ver com DevOps, etc, tudo mais, né? Se a gente pudesse resumir cultura numa fórmula assim, muito pequena, é o seguinte, cultura é como é que a empresa aproveita as oportunidades e como é que ela lida com os problemas. Tá? Isso basicamente define a cultura. Então, por exemplo, apareceu uma oportunidade, uma tecnologia nova, um produto novo, um mercado novo. A empresa, ela vai atrás? Ela está afim? Ela é fácil criar incorporar uma tecnologia nova, ir para um mercado novo? Como é que ela lida com essas oportunidades? As oportunidades são analisadas com cuidado ou se a coisa é muito estranha, elas são descartadas logo de cara, né? Isso é um traço da cultura. A outra coisa é como é que a empresa lida com os problemas. Software dá muito problema, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo que está nesse mercado vive isso diariamente. Tá? Quando acontece um problema, e principalmente um problema grande, como é que a empresa reage? Tá? As pessoas, elas falam abertamente o que aconteceu? A liderança da empresa assume a responsabilidade ou diz que não participou da decisão? Tá? Os clientes que são afetados, existe uma comunicação aberta, transparente com eles? Tá? Ou seja, como é que a empresa lida no lado bom das oportunidades e no lado, digamos assim, ruim dos problemas, né? Isso está na base da cultura. Tá? Você mencionou que o livro, né, o Accelerate, eles fizeram uma análise, assim, do ponto de vista estatístico, as empresas que eles analisaram, como é que eles separaram, né, as variáveis, os efeitos. É um trabalho, assim, de primeiríssimo nível. Tá? É uma coisa, assim, muito impressionante. Quem se interessa por práticas ágeis, por crescimento organizacional, etc., precisa ler esse livro, porque, precisa ler. É um must, né? Deixa eu mostrar mais uma vez para todo mundo ficar ligado qual que é o livro, né? E por que ele é importante. E já vai até uma dica também, quem está vendo, puxa, tem um livrinho meio grosso, 300 e poucas páginas, mas ele tem 3 divisões. Puxa, se você não quer ler a parte onde tem todas um embasamento estatístico, você pode pular. Sim. A parte teórica, que, por exemplo, são os primeiros capítulos, que até um dos capítulos que nós estamos debatendo aqui, puxa, é uma leitura agradável, tranquila e que
muito bem fundamentada. Então, os autores tiveram esse cuidado também de separar o item para facilitar a leitura, né? Exato, ele é muito bem escrito, tem muitas figuras, diagramas, tabelas de referência, etc. É um trabalho realmente muito bom. E onde é que isso tudo chega em DevOps? Como é que isso tudo desemboca, né, nas práticas ágeis e na adoção de DevOps? Por uma razão muito simples, Fusca. Quando você quer trabalhar com práticas ágeis, com Kanban, com Extreme Programming, com DevOps, coisas desse tipo, você precisa você precisa ter um ambiente com um nível de transparência e um nível de colaboração que é muito mais provável de ser encontrado na cultura generativa do que na cultura patológica, tóxica ou na cultura burocrática. Porque as empresas que têm essa cultura, elas têm uma série de obstáculos, né, uma série de dificuldades para que a informação flua livremente e para que haja realmente uma colaboração, tá? Que é um conceito fundamental de DevOps. Né? Digamos assim, todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo envolvido no serviço, do início até o fim. Tá? Então, por exemplo, dando um exemplo, né, de cultura generativa, né, de cultura... A gente pode usar uma analogia que seria uma cultura fértil, uma empresa fértil, um ambiente fértil, onde as ideias florescem, né? As coisas, o ambiente ele é propício para coisas novas, para o surgimento de coisas novas. Você tem, por exemplo, a cultura ágil do Spotify, tá? Ali é muito nítido, né? Que eles não estão focados em relações de poder, eles não estão focados em processos, em coisas muito bem definidas, muito bem encaixadinhas. Tanto que eles falam, a gente gosta disso, mas descartou isso e aquilo, né? Ou seja, existe muito mais liberdade para testar o que funciona, né? E para ir evoluindo e se adaptando com aquilo, tá? Então, a cultura de Vestron, de uma certa forma, ela é como se fosse um fator preditivo. Tipo assim, nós queremos colocar DevOps, ferramentas de DevOps e coisas, Jenkins, integrado com Git, integrado com Grafana, com nuvem e tudo. Mas, beleza, mas as pessoas estão realmente afim? A liderança está pronta para bancar essa ideia? No dia a dia vai dar certo? Tá? Eu gosto de fazer só um adendo. Acho que além desses exemplos que você trouxe, assim, eu sempre pego assim, se acontecer uma falha, como que esse grupo trabalha? A gente tenta fazer um bode expiatório, achar um culpado, isso é patológico ou tóxico. Não, a gente quer, você fugiu à regra, a auditoria pegou, isso é burocrático. Ou não, cara, uma falha é uma oportunidade de aprendizado e vamos, como time, melhorar. Acho que isso já dá um bom indicador também de como é que tá a nossa cultura, né? Exato. Quando você coloca um sistema como Kanban, né, ou quando você coloca algumas práticas de DevOps em uso, né, o que acontece? A informação flui muito mais rapidamente e ela tem que ser compartilhada por todo mundo e ela tem que ser visível, tá? Numa cultura patológica, num ambiente tóxico, informação é poder. E as relações são baseadas em poder. Então, o que acontece? As pessoas escondem a informação, né? Porque tem informações que são úteis para ela e tem informações que são ruins para ela, né? Então, assim, existe um uso, uma exploração da informação, tá? Numa cultura burocrática, existe muita noção de essa área aqui é minha, esse problema aqui é meu, eu cuido dele, a responsabilidade é minha, né? Ou seja, não existe uma visão compartilhada de falar, cara, nossa entrega está lenta, desde lá de requisitos até o deploy. Como é que a gente resolve isso? Aí tem o pessoal que trabalha com requisitos, tem o pessoal que trabalha com desenvolvimento, tem o pessoal que trabalha com teste, tem o pessoal que trabalha com operações, né? Cada um cuida de uma parte. Todo mundo fala, a minha parte está rápida. Se o todo não está rápido, a culpa não é minha. Exatamente. Tá? Então, na verdade, é o seguinte, nós vamos olhar o processo como um todo, porque nós somos responsáveis pelo todo, né? E aí nós vamos encontrar as melhores maneiras aí, né? E todo mundo vai aderir, né? Todo mundo vai participar, porque vai ser uma construção colaborativa. Tá? Então, é interessante no livro que eles mostram essa relação, né? Eles fica muito claro, né? O que a cultura tem a ver com isso, tá? E só mais uma observação,
Fusca, o modelo ele é uma simplificação da realidade, né? Então ele fala de 3 tipos de cultura. Às vezes a coisa não é tão preta no branco, né? Pode ter uma empresa que ela está num trabalho de ir para uma cultura burocrática para uma cultura generativa, uma cultura fértil. Ou pode ter setores da empresa que tem determinada cultura, tem muito a ver com liderança também e tal. Então, assim, as empresas, elas são organismos vivos, né? E elas podem evoluir com o tempo e tal. Então, assim, existe uma caminhada, uma jornada, e usa o termo que a gente puder achar melhor, né? Para ir na direção do que seria essa cultura generativa, que seria uma cultura de desejo, porque é ela que estimula, né, coisas novas, ela que propicia, é ali que está o ambiente fértil, né, onde as ideias, as novidades, a inovação pode prosperar mais facilmente. Tá? Eu lembro que no livro ele fala bem essa questão mesmo de, puxa, isso aqui é uma empresa com resiliência, com confiança, com cultura de confiança, de cooperação, resiliência, e essa habilidade de inovar, esse é o caminho. Se você permanecer ali no mundo de cultura tóxica, ou patológica, ou burocrática, você dificilmente vai avançar, né? Não é fácil fazer isso, né? Acho que a gente já está um tempo de mercado aí, eu aqui dando consultoria e tal, você já estou com várias frentes, sabe que não é fácil, porque as pessoas trazem suas culturas e a empresa tem a sua cultura, então responder às mudanças é uma atividade difícil de mudar, né? Então, é bem legal a correlação mesmo, assim, puxa, ó, a cultura de Vestron mostra esses 3 pilares e olhando os dados estatísticos das empresas que são mais organizadas a DevOps, elas têm muita confiança, muita cooperação, e existe clareza na tomada de decisão, a comunicação sobre uma situação é rapidamente publicada e as pessoas podem ter ação sobre aquilo, né? Então, você falou, tudo que planta dá. Por quê? Porque tem alguém cuidando, plantando, semeando e não existe uma poda nas ideias. É um ambiente que a gente deve avançar, né? Exato, né? Uma coisa interessante Fusca, você mencionou confiança, né? Existe uma outra questão também importante, que é a autonomia, tá? Se o profissional, se ele precisa o tempo todo pedir permissão para alguém, ou para o chefe, ou para um outro setor, etc., para fazer alguma coisa nova, então ele tem claramente um problema de autonomia, tá? E assim, numa empresa, num ambiente tóxico, dificilmente você pode sugerir alguma melhoria, etc., porque se aquela ideia dá errado, vão culpar você, né? E assim, você fala, poxa, mas então, por que eu vou correr o risco de trazer uma coisa nova, etc., se assim o pessoal topar, mas havendo problemas, né, eu vou ser o bode expiatório da história, tá? E numa cultura burocrática, existem aqueles feudos, né, ou silos, né? Ou seja, é muito ruim eu tentar sugerir uma melhoria num outro lugar, etc., porque isso pode ser mal visto, tá? Pode ser visto como uma interferência no trabalho daquele outro time, tá? Então, quando existe confiança e autonomia andam de mãos dadas. Se você não tem as duas, aí só resta controle. É isso aí. Agora, se você não tem controle, né, se você não tem uma cultura orientada a controle, confiança é um requisito. Quer dizer, você precisa confiar que cada um vai fazer o seu melhor para atingir aquele resultado, né? E autonomia para que as pessoas tenham essa iniciativa, né, de propor coisas novas, etc., sem ter que ficar perguntando, sem ter que ficar lendo se pode ou se não pode, né? Coisas desse tipo, tá? Uma outra coisa também, que vale a pena a gente salientar, é o seguinte: quando uma parte visível de DevOps, né, quando você implanta práticas de DevOps e tal, né, é muito comum você ter aqueles dashboards, né, aqueles softwares gráficos, né, mostrando, né, o que está acontecendo e tal. Então, suponha que nós dois, né, nós trabalhamos, só por exemplo, né, vamos supor que a gente trabalha numa empresa que oferece um SaaS, um Software as a Service. A gente tem um site onde o cliente roda as operações dele e tal. Pode ser um site de e-commerce, pode ser um site de praticamente qualquer coisa, mas é tudo baseado num site, na nuvem, etc., né? Se eu for ter um dashboard das coisas que acontecem na empresa, ali nesse dashboard vai ter que aparecer coisas do tipo assim, olha, quantos clientes atualmente
estão logados, estão utilizando a plataforma, né? Como é que está o nosso tempo de resposta, né? As operações principais lá, está dentro de uma média, está rápido, está lento. Como é que está a carga nos nossos servidores? Né? Como é que está a carga no nosso banco de dados? Quer dizer, os itens da infraestrutura, eles estão confortáveis, estão operando, né, dentro de limites confortáveis e tal. E quando acontece alguma coisa muito errada com a plataforma, o site sai do ar, entra em contingência, o tempo de resposta piora muito, isso fica evidente quase imediatamente, porque vai aparecer lá, vai pipocar naqueles dashboards sinais de alerta, né, dizendo, olha, os sinais vitais da empresa, do site, do serviço, não estão bons. Né? Quando isso acontece, e como numa empresa com essa cultura, né, existe um sentimento de responsabilidade compartilhada, quer dizer, todos nós participamos da entrega do produto, do serviço final, fica muito difícil você fazer de conta que você não está sabendo. Né? O jurídico está sabendo, o diretor financeiro está sabendo. É o evento, né? O telefonista da empresa está sabendo. Olha, o site está fora. O que a gente vai fazer? Né? Então, assim, existe uma sensação, né, de que, olha, o resultado final do trabalho de todos nós está resumido naquela tela. Se aquela tela apresenta um alarme, apresenta uma piora, etc., nós, como grupo, como equipe, a gente tem que resolver esse problema. Tá? Ou seja, esse tipo isso gera um feedback, né, um feedback rápido, né? Porque, assim, se você colocou os medidores nos locais corretos, se o desenvolvedor instrumentou o código corretamente, etc., essa informação ela vai aparecer rápido. Talvez até antes mesmo que os clientes percebam algum problema, você já consegue perceber isso, tá? Uma deterioração na performance, uma interrupção de um serviço, etc. Tá? Então, essa informação compartilhada, né, gera um feedback interessante para a questão da responsabilidade compartilhada. Tá? Para aquilo que é, como nós todos, como equipe, isso é cultural, como é que a gente lida com os problemas. Tem um problema, o site está fora do ar. Como a gente... Importantíssimo esse ponto, hein? Né? Então, assim, você coloca, digamos assim, está todo mundo vendo a mesma imagem, a mesma foto. Tá? E ela está saindo daquilo que a empresa produziu. Daquilo que o cara de requisitos especificou, aquilo que o desenvolvedor desenvolveu, o testador testou e o pessoal de operações implantou. Tá? Então, assim, não tem ninguém de fora aí. Né? Pode ter um fornecedor, etc. e tal, mas ok. Mas, assim, o trabalho é nosso, né? O resultado é nosso, a responsabilidade é nossa. Acho que agora está ficando mais claro para quem está ouvindo a gente aí que muita gente conhece o DevOps por aquele símbolo infinito, e quando está voltando o símbolo do infinito, tem um monitoramento ali. Não adianta nada monitorar se você não tem comportamento que de fato seja de colaboração, de confiança, de proatividade, ou seja, igual você falou, Celso, de problema está aqui, como a gente vai lidar com ele? Assim, nós temos um problema e precisamos responder. O feedback é dado ali na etapa de monitoramento, para quê? Para retroalimentar o sistema, para a gente retomar a atividade, né? E aí já até fazendo um link aí fez um link com o próprio livro, né? Uma das métricas que o livro sugere é o mean time to restore, tipo, o tempo de, dado uma situação de desastre, quanto tempo leva para você reestabelecer aquele serviço, né? O livro, para quem não conhece, ele traz 4 grandes métricas, né? Lead time, o percentual de taxa de falha daquilo que você faz. Tem o mean time to restore, e o último eu não estou lembrando, mas se você lembrar aqui, traz para mim, porque eu tô lembrar que daqui a pouco eu folhei aqui e vou achar. Mas esse tempo fala o quanto é importante. Puxa, dada uma situação, o que aconteceu? Você consegue voltar a operar muito rapidamente ou não? Então, são 4 grandes métricas que... achei aqui, ó, é o tempo, a frequência de deploy que você tem. Só para revisar. Essas 4 grandes métricas mostram, de fato, se o teu DevOps está num nível maduro ou não. Mas, igual o Celso falou, gente, não esqueçam. Você tem todas essas informações, qual é o comportamento dado a esses alertas, né? Por isso que a cultura é tão importante, ainda mais uma cultura generativa, né? Não tóxica. Senão a gente vai ficar apontando o dedo para o cliente na ponta lá esperando o sistema ser reestabelecido, né?
sim, exato. E quando você, falando, né, da cultura generativa novamente, né, do vídeo da Culturagem do Spotify, tem um lugar lá onde ele fala justamente isso, a questão da autonomia, a questão do controle e tal. Aí ele traça lá, ele desenha lá uma régua, né, onde de um lado tá um cara todo bacana, todo simpático, do outro lado tá o Darth Vader. Né? Aí ele fala, ó, nosso lugar tá aqui, tá distante do Darth Vader, tá? Então, assim, se você quiser um exemplo, né, de uma cultura tóxica, né, o Império é uma cultura tóxica, é o melhor exemplo, né? O Darth Vader é um cara que exerce a liderança através do poder, né, e do medo, né? Então, Com assim, certeza. exato. Então, é uma dica aí pro pessoal nerd aí, né, para ter mais exemplos aí de como é que a gente se move aí através dessas culturas, né? Legal, legal. Gente, o livro Accelerate, ele tem tanta coisa legal. Então, assim, acho que isso aqui é um primeiro papo. Se você está gostando, compra o livro, tenta ler, gente. A gente vai tentar promover novos papos assim, sobre o Accelerate. E talvez possa estar surgindo uma dúvida na cabeça de algumas pessoas, assim, puxa, legal, você está falando de cultura, mas o que potencializa a cultura? E aí vai alguns conceitos importantes, gente. Continuous Delivery. Aí agora a gente vai até para uma outra disciplina que tem um livro específico, se não me engano, é do James Hubble, né? Sim. Que fala só sobre essa questão da entrega, o delivery mesmo. Sim. Uma série de práticas, se você estiver fazendo continuous delivery, você vai estar potencializando uma cultura diversa. Sim. Uma cultura generativa, na verdade, né? Porque a cultura diversa tem 3 pontos. E se você tem práticas Lean, já foi mencionado, por exemplo, Kanban, visualização do trabalho em progresso, você controlar o trabalho em progresso, você adotar outras práticas de Lean, ou seja, entregas fatiadas em tamanhos menores, isso tudo vai encaminhando para você chegar numa cultura generativa. E que vai gerar performance organizacional e de entrega de software. Então, é tudo muito próximo, tá? E como que você sabe que está melhorando? Pelas 4 métricas do Accelerate, que a gente acabou de mencionar. E aí, isso tudo vai gerar resiliência e uma habilidade para inovar. Então, o livro gira em vários pontos, e você que está ouvindo tudo isso vai falar, meu Deus do céu, onde minha empresa está? Você tem que descobrir, você tem que rodar um assessment, você tem que fazer uma análise, e é um trabalho a longo prazo, né, Celso? Não dá para fazer do dia para a noite isso, né? Exato, é. E uma outra coisa também, né, Fusca, é o seguinte, né? Onde é que entra o indivíduo nessa história, né? Então, por exemplo, o cara que está ouvindo a gente, né? Falar, ok, então cultura tóxica não é legal, cultura burocrática não é legal, cultura generativa é legal, né? E aí, né? O que rola, né? Embora, assim, seja uma coisa mais ou menos um consenso, né, de que esse tipo de cultura tem todos esses objetivos, esses benefícios, né, que você citou, também depende muito da atitude individual, da atitude profissional de cada um. Tá? Então, por exemplo, temos um ambiente fértil para inovação. Vamos supor, trabalhamos numa empresa que essas práticas são estimuladas, não é? E a empresa quer isso, a empresa aproveita essas oportunidades. Qual a contribuição que você dá para esse processo? Né? Inovação depende de ideias novas, depende de testar o que nunca foi testado antes, trazer coisas que as pessoas não conhecem, beleza. E você, como profissional, você está indo atrás dessas coisas? Você está antenado em coisas novas? Você conhece coisas fora da empresa? Né? Você conhece os problemas da empresa? Os problemas assim de negócio da empresa? Né? Para daí você ver se você tem alguma sugestão, etc, tudo mais, tá? Então, assim, se você quer prosperar, né, evoluir sua carreira num ambiente de inovação, você precisa ser um sujeito ativo, né, nesse processo. Você tem que participar disso. Lembra, né? O trabalho, a responsabilidade é compartilhada, tá? Aí vamos supor que você descobriu uma ideia nova, uma coisa bacana, uma coisa que pode ser legal, etc. Né? Você tem habilidade para vender o peixe dentro da empresa? Conversar com as pessoas, explicar, tem ali o convencimento, né? Do tipo assim, cara, isso aqui é legal porque tem isso, porque tem aquilo. Você é capaz de apresentar um case, digamos assim, um negócio que tenha começo, meio e fim, né?
E, finalmente, né, se você for trabalhar num projeto ou uma ideia de inovação, uma coisa nova, etc., né, você assume responsabilidade, né, pelos resultados, né? Não é culpa, né? É responsabilidade. Culpa é uma palavra muito pesada, né? Então, do tipo assim, a responsabilidade é, digamos assim, o contrapeso, né? O contraponto da autonomia, né? Ou seja, eu posso sugerir coisas novas, mas eu estou fazendo isso de uma maneira responsável, né? Eu estou fazendo isso para resolver um problema específico e não porque é uma modinha, um negócio que eu li, que todo mundo está achando legal, etc., mas que eventualmente não tem nada a ver com aquilo que a empresa precisa ou com o momento que a empresa está vivendo e assim por diante. Tá? Então, a cultura fértil, né, depende que a empresa ofereça esse ambiente, né, e depende também que as pessoas que trabalham ali sejam ativos, né, e participem desse processo todo, no sentido de dar mais vida, né? Ter um ambiente mais vibrante. Uma coisa bacana desse tipo de cultura, né? É que é um ambiente vivo, né? Uma coisa muito mais bacana, interessante aí, né? Do que uma estrutura toda rígida, toda hierarquizada e tal, assim, onde né? as ideias... Isso, quando você escuta coisas desse tipo, né? Estrutura matricial, projetizada, ou então, Fusca, um traço cultural importante também, né? Quando as pessoas dão muita importância para cargo. O cara é arquiteto, o chefe de não sei o que lá, o cara é líder não sei das quantas, né? Cara, apego a cargo, normalmente assim, eu falo, alguma coisa assim do tipo, olha, me respeite porque eu tenho esse cargo assim, assado, tal, tá. Então, assim, são, de novo, né? São traços da cultura que você percebe, né? E que isso, digamos assim, nos dá uma ideia aí de quão fácil ou quão difícil, né? Pode ser uma jornada desse tipo, tá? É isso aí. Só um detalhe aqui importante: a gente não está falando aqui um modelo anárquico de coisas, a gente está falando um negócio orientado à missão e que vai gerar propósito, valor. A gente não está falando aqui que não é para ter nada, né? Falando que tem gente que vai para outro extremo. A gente viu um mundo que é tudo extremo, ou é muito rígido, ou é muito solto. Não, a gente está falando aqui algo que faça sentido e orientado à missão e a propósito, né? Legal. É uma coisa que eu acho muito interessante de práticas ágeis, e principalmente de Kanban, né? Mas de outras também, não é? É que, assim, elas são práticas simples e poderosas, né? E elas são seguidas e você vai fazendo adaptações aí conforme você tem feedback do processo, né? E você vai tunando, né? Você vai otimizando aí o seu processo, tá? Então, você ter um processo de desenvolvimento de software muito pesado, com muitos controles, muitos artefatos, muitas evidências, documento para lá e para cá, aprovação para lá e para cá, etc., isso não é muito legal. Agora, por exemplo, mesmo numa empresa que tem uma cultura super ágil, que faça deploy várias vezes por dia, etc., o código tem que ser revisto, né? Tem que ter teste de automatizado, tem que ter teste de segurança, tem que ter uma cobertura boa, etc. Quer dizer, a coisa é feita de uma forma tão enxuta que pode dar a impressão de que não tem um processo, mesmo sendo seguido, etc. Mas, na verdade, o processo tem. O processo é poderosíssimo. E ele é enxuto, no sentido de que não tem desperdício. Ninguém faz nada além daquilo que é o necessário para entregar com excelência, para cumprir com excelência a missão da empresa. Então, é esse que tem que ser o mindset, né? Não é uma coisa anárquica, né? É uma coisa bem definida, mas sem aquele peso todo, né? Que você encontra em certas organizações, né? E eu puxo até agora um gancho com o que você falou durante o podcast aqui, que como a tecnologia se apropria dos aprendizados de outras áreas, né? Porque Exato. A gente vê, puxa, se isso rodou tão bem na indústria, com o Lean, modelo Toyota, puxa, tem coisa boa lá que a gente pode trazer para cá e que, puxa, por que não, né? E a gente está falando de Lean, Kanban e tantas outras coisas, né? Exato, exato. Mas acho que a mensagem final é essa, Fusca. A cultura, ela é um componente muito forte, né, para determinar o sucesso da adoção de práticas ágeis e DevOps. Tá? E quando você conhece os traços da cultura, quando você consegue identificar se você está num ambiente de um tipo ou de outro tipo, etc., isso, de certa forma, te ajuda a mostrar um caminho
né? Por onde que tem que ser a transformação ágil, né? Por onde que você tem que começar a trabalhar, etc. E quais são os comportamentos que deverão ser estimulados, né? E conforme você começa a adotar as práticas, etc., você exerce um feedback positivo sobre aqueles comportamentos, né? E ao longo do tempo você vai, digamos assim, é um ciclo virtuoso, né? Uma coisa boa puxa outras, e puxa outra, e puxa outras, e você, digamos assim, evolui, né, na direção que você quer. Perfeito, excelente, excelente. Bom, passou rápido, hein? Nossa, o papo bom vai rapidão. Acho que a gente conseguiu, pelo menos eu acho que a gente conseguiu dar um gostinho para a galera aí, de repente ler o livro. Quem não conhece, coloca aí na lista dos livros a ler, porque é um livro para qualquer pessoa que trabalha com tecnologia. Não é só para Agile Coach, para CTO. Não, você que está com tecnologia tem que ler. Exato. Ele é um livro, assim, para pessoas que são realmente interessadas em serem agentes de mudança, tá? Independente do seu posto na organização. Se você quer trabalhar para uma empresa madura, né? Se você quer trabalhar numa empresa onde você goste da empresa e você não esteja meramente preocupado, né, ocupado em sobreviver, né? Mas se você quer evoluir como profissional na sua carreira, fazer coisas novas, né, experimentar outras coisas, trabalhar de um jeito diferente, etc., o livro tem dicas preciosas, tá? E, assim, muito, muito fortemente embasado, uma pesquisa muito séria, estatística muito séria. Então, assim, tem que ler, não tem jeito, é um must. Não dá para ir sem ele. É isso aí. Bom, quem sabe a gente vai ter novos episódios aí sobre o livro. Esse foi a nossa primeira experiência. Celso está convidado a voltar quando tiver novas novidades. Vai ser bem legal. Eu gostei pra caramba. E bora aí, lá. O pessoal conheceu o Celso aqui, ou tá ouvindo, ou tá vendo. Mas como é que pode encontrar o Celso? Você tá em alguma rede social? Agora é o seu momento, Celso. Pode divulgar contatos para a galera estreitar relacionamentos, oportunidade que você está fazendo. Fique à vontade, o espaço é seu. Tá bom. Não, eu tenho um perfil no LinkedIn, né? Então, procurar lá, Celso Gonçalves Júnior, né? Atualmente estou como consultor. A rede preferida para mim, para encontrar bons conteúdos, é o Twitter, né? Lá tem muita coisa boa. Encontrei minha tribo lá e tal. Então, quem também quiser me procurar lá, Celso Gonçalves Júnior. Eu tenho participado bastante de algumas discussões lá e tal. Os seguidores são bem-vindos para a gente compartilhar ideias aí e trocar informações. Maravilha. Celso, muito obrigado mais uma vez por trazer todo o teu conhecimento aí de um tema que acho que a gente precisa falar mais na comunidade DevOps. Tá bem baseado, é um livro legal, não só o livro, mas Cultura de Vestrum. Não é uma coisa nova, a gente que já está um pouco nessa caminhada de tecnologia sabe que tem muita coisa que a galera está falando e publicando e que, na verdade, nada mais é do que coisas que já foram estudadas na década de 60, 70, 80, mas tem uma nova roupagem. Então, que bom discutir uma coisa que tem raiz e profundidade como a cultura organizacional de Vestrum. E é isso aí. Gente, brigadão, sucesso. A gente se vê no próximo podcast. Quem sabe discutindo novos livros. A gente tem uma lista aí de livros. Se você quer ouvir mais sobre outros livros, manda aqui no comentário. Já me falaram alguma coisa de Team Topology. Você falou, legal. Projeto Fênix. Tiranã. Projeto Fênix é excelente. Projeto Fênix também é... E um dos autores é o mesmo também. Então, isso é verdade. As coisas estão todas relacionadas aí. Fusca, o prazer é todo meu, tá? Agradeço muito aí, tá? E espero que seja útil para a audiência aí, para o pessoal possa ter ideias aí e prosseguir aí na sua jornada aí, né? Rumo a uma evolução aí e maneiras melhores aí de se trabalhar. Perfeito. Valeu. Gente, grande abraço e até o próximo episódio. Falou!